Havia uma vez, numa região árida ao pé das montanhas, uma pobre viúva que tinha 3 filhos. O maior não prestava para grande coisa, e tampouco o segundo. O caçula é que era filho carinhoso e trabalhador, que sempre procurava ajudar a mãe no que podia. A mãe ficava tecendo o dia todo, levava os seus tecidos prontos para a feira de uma cidade vizinha, recebendo em troca dinheiro suficiente para comprar comida para ela e para os filhos. O caçula costumava ir catar lenha numa floresta próxima, enquanto os outros 2 irmãos se espreguiçavam ao sol, esperando que a mãe providenciasse comida. Um dia, a mãe acabou de vender seus brocados um pouco mais cedo que de costume e foi então dar uma volta pela feira. Seus olhos pousaram numa linda tela pendurada numa loja. Era um quadro reproduzindo uma montanha parecida com a que havia atrás de sua aldeia. Só que perto dela, em vez de cabanas pobres, havia um grupo de lindas casas limpinhas. Entre elas, a mais bonita era uma casa de andares, situada no meio de um jardim, atravessado por um riacho prateado, que formava um pequeno lago no qual se agitavam peixinhos vermelhos. Aves de galinheiro ciscavam aqui e acolá, e belas ovelhas brancas pastavam nas ladeiras da montanha. Campos de milho dourado se estendiam a perder de vista. Culminando essa tela idílica, havia no topo da montanha um grande sol de fogo. A mãe ficou pasma com a beleza do quadro e não se cansava de olhá-lo. Tirou todo o dinheiro que tinha no bolso e que acabara de receber pelos próprios tecidos e comprou o quadro. Só uma vez, pensava, não será tão terrível. Na próxima vez, comprarei alguma coisa melhor para meus filhos. No caminho, parava de vez em quando para desenrolar o quadro e admirá-lo. Como as casas brilhavam, como o riacho cintilava, tendo até a impressão de que podia sentir o perfume das flores que embelezavam o jardim. Nunca tinha se sentido tão feliz em toda a sua vida. Em casa, a mãe pendurou o quadro perto da porta. Não conseguia tirar os olhos de lá. Os 2 filhos maiores resmungaram e acharam ridículo gastar tanto dinheiro só para comprar um quadro. Mas o caçula declarou: Gostaria que você tivesse uma casa parecida com a desse quadro, mamãe, com um jardim igualzinho. Se eu fosse você, teceria um quadro de pano usando este aqui como modelo. Enquanto você estiver tecendo a casa, as flores, o riacho e as galinhas, você terá a impressão de já ser dona de tudo isso. Não fique pondo essas ideias na cabeça da mamãe. Se ela começar a tecer por prazer, onde é que nós vamos encontrar dinheiro para viver? É claro, se a mamãe quer viver como uma grande dama, que espere pela outra vida. No entanto, a ideia do filho caçula a seduzia. Não temam, meus filhos, que eu vá prejudicá-los. Vou tecer à noite e de manhãzinha para meu prazer, e o resto do dia para alimentá-los. Até agora alimentei vocês e vou continuar a fazê-lo. Então, ela comprou os fios mais lindos e se pôs a tecer. A mãe passou um longo ano sentada tecendo. De noite, acendia uma tocha, cuja fumaça provocava lágrimas em seus olhos. Uma a uma, as gotas cristalinas caíam sobre o pano que estava tecendo, e ela as ia incorporando ao quadro. Foi assim que teceu o lago e o riacho, com suas lágrimas. No segundo ano, os pobres olhos da mãe estavam tão irritados que até sangravam, e eram lágrimas vermelhas que caíam sobre o brocado. A mãe as ia incorporando ao quadro, tecendo flores vermelhas e o sol que iluminava o céu. No terceiro ano, o quadro estava terminado. Continha tudo o que estava no modelo: uma região cheia de verduras ao pé de uma alta montanha, casinhas que pareciam de prata, campos de milho dourado, jardins com legumes, árvores frutíferas, arbustos floridos, e à beira da aldeia, no lugar da pobre cabana da mãe, havia uma grande construção com colunas vermelhas, portas amarelas e telhado azul.
Atrás da casa, nas ladeiras verdes da montanha, pastavam ovelhas, búfalos e vacas. Pintinhos amarelos e patinhos brincavam na grama, e pássaros cruzavam o céu em voo rápido. Em primeiro plano, havia um jardim cheio de árvores e flores brilhantes, e no centro, um laguinho com peixinhos vermelhos. Um riacho prateado atravessava os campos de arroz. Atrás da aldeia havia campos de milho dourado, e bem acima, um sol de cobre que brilhava num céu azul. A mãe enxugou os olhos avermelhados e exibiu um sorriso de satisfação. Venham ver como está bonito, meus filhos. Quanto dinheiro dariam por isso, hein? Se você o vendesse, por uma coisa assim você poderia ganhar uma bela soma. A nossa mãe construiu uma casa de seda para nós. Vamos contemplá-la, vivermos nela em pensamento. Teci este quadro para meu prazer e não quero vendê-lo. Mas aqui na penumbra não se enxerga muito bem tudo o que há nele. Vamos levá-lo para fora, para a luz do dia. A mãe pendurou o quadro fora da casa e todas as cores ficaram mais intensas. Lá, à luz do dia, é que se podia ver realmente o quanto era bonito o quadro. Os vizinhos vieram admirá-lo e cada um cumprimentava a mãe, que sorria de felicidade. De repente, ela sentiu no rosto a carícia de uma brisa leve. O pano de seda balançou. Um vento mais forte o sacudiu, como um tapete do qual se tira o pó, e por fim ele foi arrancado da porta onde estava pendurado. Num instante, o quadro saiu voando pelos ares. A mãe deu um grito e desmaiou. Os filhos procuraram por toda a redondeza, mas ninguém encontrou o quadro de seda da mãe. Depois do sumiço, a mãe começou a vagar como uma alma penada. O caçula tentava consolá-la como podia, preparando sopas de gengibre, mas a mãe ia definhando rapidamente. Depois de algum tempo, a mãe falou para o filho mais velho: Filho, se você quer que eu viva, vá procurar o meu quadro de pano e o traga de volta. Sem ele, é como se eu tivesse perdido uma parte de minha vida. Será que o filho mais velho vai procurar e encontrar o quadro de pano da mãe? Você ficará sabendo a resposta no próximo programa. Até lá!